Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal Dr. Severino Breda, Direito e Teologia. Quero de antemão pedir-lhes que, ao assistir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e toque no sininho para continuar recebendo as notificações de novos vídeos. Eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo, São José do Rio Preto, o nome dele é Adolfo Euclair. Ele já é o youtuber há muito tempo. Eu estou iniciando, marinheiro de primeira viagem, né, como diz o ditado. E ele disse: Breda, por que você não faz um vídeo, alguns vídeos falando sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a sua formação, a sua profissão, o seu trabalho, os seus estudos, família. E ele me deu algumas dicas e eu fiz alguns rascunhos aqui. E primeiramente eu quero falar sobre a minha formação universitária. Eu não vou falar desde o ensino fundamental até o ensino médio, mas a partir da minha formação universitária. Mas antes de eu falar da minha formação universitária, eu quero falar das minhas origens. Eu sou natural do Mato Grosso, sou mato-grossense, sou filho de pernambucano com a capixaba. Minha mãe é do Espírito Santo. Na época, ela nasceu em Mucurici. Mucurici era Minas, era Espírito Santo, agora é Minas Gerais. Ela teve até que trocar a identidade dela porque mudou. Pertencia a outro estado e agora é outro estado. Então, minha mãe é de origem do Espírito Santo e meu pai do Pernambuco. Eu não conheço muito os parentes do meu pai, somente eu tive alguns contatos, mas os parentes que eu mais tenho contato é com os parentes da minha mãe. Então, eu sou natural de Paranatinga, mas eu vivo aqui já há 31 anos em Primavera do Leste, 230 quilômetros da capital do estado, Mato Grosso. E eu resido aqui já desde 1991. Antes de eu fazer minha faculdade, eu trabalhei em várias áreas. Desde a minha infância, eu trabalho desde os 11 anos de idade. Antigamente não existia a proibição do trabalho menor. Então eu comecei a trabalhar desde os meus 11 anos de idade. E eu não me arrependo por isso, porque eu aprendi muita coisa. Eu trabalhei de jornaleiro, de engraxate, auxiliar de oficina, vendedor de picolé, enfim, fiz vários trabalhos. E por último eu morava numa cidadezinha aqui próxima, Poxoréu, 42 quilômetros de Primavera do Leste, e eu morava aqui. E eu sempre fui uma pessoa autodidata, sempre gostei de estudar por conta própria. Na minha infância eu lia muitos gibis, eu gostava de ler gibis do Tex, Zagor, Turma da Mônica, Tio Patinhas, assistia muito desenho animado. A minha infância foi uma infância diferente da infância das crianças atualmente. Atualmente as crianças nascem e já pegam um celular, um videogame. Na minha época não tinha, porque a gente morava no sítio, né, na zona rural, então não tinha isso. Mas logo quando eu vim para Poxoréu, em 1985, tinha 11 anos de idade, então eu tinha muito contato com a televisão e com desenho animado, né, e gibis. Então eu assistia muitos desenhos animados, She-Ra, He-Man, Marvels. Gostava muito de desenhar, né? Sempre gostei de estudar línguas estrangeiras, inglês. Na minha época estudantil eu não tive contato com o espanhol, mas somente com inglês, né? Sempre gostei. E sempre fui autodidata no estudo do inglês. Agora vamos partir para a minha formação universitária. Logo quando eu cheguei na minha cidade, não tinha universidade. Fiquei aqui um bom tempo sem estudar. Terminei meu ensino médio aqui, em 1991, e fiquei praticamente 4 anos sem estudar. E daí surgiu o vestibular para a UFMT. Eu gostava muito de matemática. Quando eu estudava no ensino médio, eu gostava muito de matemática, sempre fui bom de matemática e de línguas, sempre gostei de inglês. Então as minhas matérias preferidas eram o inglês e a matemática. Tanto é que depois que eu me formei, eu dei aula de inglês e matemática, né? Um certo período eu fui professor de inglês e matemática. Mas eu sempre quis fazer matemática. E aí surgiu o vestibular
para Ciências Contábeis, na Universidade Federal de Mato Grosso. E aí eu fui lá, prestei o vestibular, passei e concluí a minha faculdade de Ciências Contábeis em 1999. Logo quando eu concluí a minha faculdade, em 2000 eu já comecei a trabalhar como contador e já tinha o meu registro no Conselho Regional de Contabilidade. E desde 2002 eu trabalho como contador. Tenho meu escritório de contabilidade, trabalho atualmente na minha residência, né? Só que a partir do momento que eu me formei em contabilidade, eu comecei a ter contato com a legislação tributária. Então eu senti o desejo de aprender mais. E eu falei, não, um dia eu quero fazer uma faculdade de Direito, porque você vai ler um decreto, uma lei, tem muitos termos técnicos, muitos termos jurídicos que a gente não compreende. Eu falei, então eu quero fazer uma faculdade de Direito. E quando eu estava já trabalhando como... Aliás, antes de eu trabalhar como contador, eu trabalhei no fórum. Eu fui servidor do fórum. E lá eu comecei a ter contato com a linguagem jurídica também, né? Logo após formado em Ciências Contábeis. Já estava quase me efetivando no fórum, como auxiliar de distribuidor, eu trabalhava na vara criminal. E lá eu criei o interesse pelo direito. E aí comecei a fazer a faculdade de Direito. E antes de eu fazer Direito, eu já era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fui membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante 16 anos, né? E eu comecei a estudar Direito e eu tinha muita vontade de fazer o curso de Teologia. E naquele auge do primeiro amor, né? Quando você conhece a Palavra de Deus, conhece a verdade, você tem aquele desejo, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade de Teologia. Mas um dia eu fui me aconselhar como pastor e eu já estava já com 29 anos, já era formado em contabilidade, né? E acho que eu já estava iniciando o curso de Direito ou não, acho que não, ainda não. E aí, nessa época eu tinha muito desejo de fazer o curso de Teologia. Eu falei, não, você já está um pouco na idade avançada, então você não vai ser chamado para a obra. Beleza, então continuei a minha vida como casado, na época eu era casado, já tinha um filho, depois tive mais outro filho. Mas o meu interesse pela teologia nunca acabou, né? Logo quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, me interessei em fazer o curso de Teologia. Mas qual curso de Teologia eu queria fazer se eu já estava fazendo o curso de Direito? Então eu descobri o curso de Teologia à distância pela Unigran, Universidade da Grande Dourados. E daí eu comecei a fazer, eu conciliava o curso de Teologia e o curso de Direito ao mesmo tempo. Houve uma época que eu tranquei o curso de Direito durante um ano, estudava o curso de Teologia de manhã, de madrugada, trabalhava como contador durante o dia e à noite ia para a faculdade de Direito. Enfim, eu consegui concluir a minha graduação em Direito particular, né? O curso de Ciências Contábeis era federal, não tive que pagar nada, mas na época eu era tão assim, sem condição financeira, que eu não tinha condição nem de comprar livros. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa biblioteca, porque à medida que eu fui estudando, fui adquirindo os livros, né? E eu consegui fazer um empréstimo estudantil, fiz a minha faculdade de Direito, só que hoje eu não atuo como advogado, eu sou bacharel em Direito, né? E sou bacharel em Ciências Contábeis e também em Teologia. Mas nunca perdi o interesse pelo Direito, sempre estou estudando, tanto é que estou fazendo doutorado em Direito, que será objeto de um novo vídeo. Eu vou contar a experiência minha no doutorado em Direito, né, num outro vídeo, mas nesse eu quero falar especificamente sobre a minha formação. Só que após as minhas formações em Direito, Teologia e Contabilidade, eu senti o desejo de fazer uma formação pedagógica. Como eu disse, logo após que eu me formei em contabilidade, eu dei aula de inglês e matemática.
Só que para isso eu tinha que ter uma licenciatura. Então eu acabei fazendo uma formação pedagógica em matemática na Universidade Católica de Brasília e fiz também uma formação pedagógica em filosofia, logo quando eu me formei em teologia. Então essas são as minhas formações. Eu sou formado em Direito, Teologia e Contabilidade. Tenho formação pedagógica em Matemática e Filosofia. Então essas são as minhas habilitações acadêmicas, né? No próximo vídeo eu quero falar sobre a minha experiência no mestrado. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado, eu fiz o mestrado em Teologia e fiz o doutorado também em Ciências da Religião. E atualmente estou fazendo doutorado em Direito na Argentina. Mas esse assunto será objeto de outros vídeos, os próximos vídeos que eu estarei fazendo. Por hoje, eu gostaria só de falar sobre a minha formação acadêmica a nível de graduação. É isso aí, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos. Espero que você se inscreva no meu canal, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um bom dia a todos e um ótimo domingo. Deus abençoe a todos.